Vamos ler Mateus 6 e vamos ler o Salmo 118. Então, Filipenses 3, 12 a 15, Salmo 118, 24 e Mateus 6, 33 e 34. Primeiro Filipenses, depois Mateus, depois o Salmo. Enquanto os irmãos abrem, nós temos projetado e colocado no boletim a festa do milho. Agora já colocamos o quadro, então não vai dar para projetar. Mas a festa do milho acontecerá no dia 25 de agosto. É uma festa muito abençoada. É um tempo de comunhão, de alegria na vida da igreja e também de trazer visitantes. Então prepare o dia 25. Se você tem alguma coisa que você pode desmarcar, você desmarque para estar conosco. A gente fecha a rua, faz uma festa gostosa, barraquinha, brinquedos para as crianças, bingo. Então ajude a gente aí nessa preparação. Estamos precisando de brindes, se você tiver brindes para doar. Às vezes tem um presente de casamento que você ganhou, sabe? Há 20 anos atrás, não abriu, está lá guardado, vai deixar para o seu filho. Então você às vezes pode doar para a gente vai colocar no bingo aqui. Então se passou lá no supermercado, viu lá um jogo de 6 tigelinhas de sobremesa, você compra também e a gente vai dar de brinde aqui. Dia 25 a festa do milho. Tá? Separa, convida bastante visitante. Não é um culto, é uma festa mesmo. A gente não faz em junho para não concorrer com as festas juninas, mas é como se fosse um evento desse tipo e tem tudo que você pensar do milho. E é o maior evento de público da nossa igreja e uma arrecadação muito boa que a gente investe no solar. Então, está aí dia 25. Sábado que vem nós temos um encontro de médicos, está marcado. Então, nós vamos almoçar juntos. Se vocês puderem ver a data, a agenda de vocês, dia 4, lá na casa do Daniel e da Sheila, nós vamos fazer um almoço, os médicos, ter uma palavra e reestruturar o nosso Médicos com Fé. Se você conhece algum médico, se o seu médico, você tem intimidade com ele, tem o telefone dele, o WhatsApp dele, né, saiu no boletim, eu tenho para mandei para os nossos médicos e para alguns que eu conheço que nem cristãos são. Então se você quiser, você me pede, eu mando, você manda para o seu médico. Fala, doutor, tem aqui um encontro legal e a gente discute bastante estudos na área que aproxima a Bíblia da medicina de forma tranquila, de forma bem expositiva. É um trabalho muito legal mesmo. A gente vai retomar nesse sábado e a gente tem um encontro por mês. Então, se você tem acesso ao seu médico, essa semana é a semana de você convidá-lo, né, pediatra, o que for, cardiologista. Se você não gosta dele, também você convida, entendeu? Se você não gosta do seu médico, aí você vou mandar, quem sabe ele deixa de ser chato comigo. Mas ore por esse trabalho. Deus tem nos abençoado muito nesse trabalho, no nome de Jesus. Os demais avisos estão no boletim. Beleza. Ontem o Solar participou de uma festa que acontece aí na cidade e teve uma barraquinha lá de milho verde, curau e pamonha. E não foi tão... A expectativa nossa foi maior do que a realidade, então sobrou milho, curau e pamonha. Agora de manhã tem curau e milho, né? Curau e pamonha. E à noite também tem curau, pamonha e milho, porque o milho tem que esquentar, então o milho vai ficar só para a noite. Milho cozido na espiga. Mas tem curau e pamonha, no final vai ser vendido, não sei o preço, mas o pastor está chegando, vai trazer todas as informações aí. Você leva para sua casa, põe na geladeira, come hoje sobremesa, come amanhã e ajuda a gente também com as despesas aí do solar. Ok? Acho que é só isso de aviso mesmo. Vamos abrir as Bíblias lá em Filipenses. Então, eu comecei um estudo semana passada com esse título aqui, ó. Dá para ler essa letra aqui? Esse pincel é mais fino.
Filipenses 3, 12 a 15, Mateus 6, 33 e 34 e Salmo 118, 24. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O pincel que eu uso aqui é mais grosso, mas os diáconos não acharam. Alguém limpou tão bem que sumiu o pincel com o apagador, né? Mas depois alguém acha aí onde estiver, mas o Léo conseguiu isso aqui para mim, dá para ler, né? Eu preciso escrever. A aula que eu dei semana passada foi bastante filosófica, porque nós estudamos muito sobre o conceito de tempo. E o conceito de tempo é um conceito científico, mas também filosófico. Mas não deixei de tratar da Bíblia e da teologia. Foi uma aula preparatória para a aula de hoje e as próximas, que diz exatamente isso, que eu preciso me esquecer das coisas que já passaram. E a gente tem dificuldade de fazer isso. Então vamos ler o texto bíblico e aí a gente dá continuidade. Zezé, você lê para a gente no microfone, por favor? Pega ali o microfone e leia Filipenses 3, 12 a 15 primeiro. Depois a gente vai ler no restante. Filipenses 3, 12 a 15. Leamos. Não que eu já tenha obtido tudo, isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. E aí? Agora, Mateus 6, 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Salmo 118, 24. Olha que legal esse versículo. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Isso. Tem uma tradução diferente da do Zezé, que não usa a palavra agiu, usa outro verbo. Alguém tem essa tradução? Sem ser agiu? Que o Senhor fez. Isso. Qual é o dia que o Senhor fez? Hoje. Então eu quero perguntar para você. Existe alguma coisa aí na sua mente, no seu coração, que impede você de viver super bem hoje? Pensa aí. Super bem, não é só bem não. Não é super bem. Pensou? Quem é que não estava na minha aula da semana passada? Deixa eu só fazer um estimativo. Não estava? Ixi, vocês faltam muito, meus irmãos. Vocês me dão muito trabalho. Então veja bem, deixa eu fazer uma ambientação. Beleza? O que eu falei semana passada? Que o tempo... Vou fazer um resumo, mas está lá no YouTube. Inclusive colocaram com o título errado, tá? Eli, Rafa, avisa o Vitão. Eu sei, não foram vocês, mas avisa o Vitão para mudar o título. Que colocou o título da que eu dei tempos atrás.
Eu comecei tratando do tempo porque esse texto diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse texto fala obrigatoriamente do passado e fala de tempo. Então eu dei uma aula sobre o tempo e disse o seguinte: o tempo é algo que o Senhor fez para que o ser humano viva bem. E disse também que o tempo faz parte das armadilhas científicas que o Senhor colocou no mundo para pegar os próprios cientistas. E pega muito, porque os cientistas não conseguem decifrar e entender o tempo. E faz parte daquelas coisas misteriosas que o Senhor fez, das quais o tempo é uma delas. Diz também que o tempo precede a criação da matéria e da energia. Quando o Senhor criou matéria e energia, antes ele já tinha criado o tempo. O tempo vem antes. E o tempo é tão misterioso que, diferente da matéria e energia que podem ser colocados numa lupa, num microscópio, numa lâmina, o tempo não pode. O tempo, ele é diferente. O tempo faz parte, disse eu, dos conceitos idiosincráticos, que são os conceitos que eu só aprendo porque eu me relaciono diretamente com eles. Eles me afetam porque afetam a minha percepção das coisas. É diferente da maioria dos conceitos científicos. A maioria dos conceitos científicos existem independente da minha percepção. O tempo não. O tempo eu preciso me relacionar direto com ele para percebê-lo. Senão eu não vou compreendê-lo. Citei como exemplo as crianças, que são seres humanos como nós somos, mas elas gastam um tempão para perceber o tempo. Quem tem filho pequeno sabe disso. Viaja com o filho pequeno, numa viagem de 4 horas, 15 minutos depois a criança pergunta: já chegou? Você viaja com a criança de 6 anos e ela continua perguntando: já chegou? Ela só vai ter uma percepção, só vai se relacionar com o tempo depois que ela atingir uma maturidade de conhecimento e de percepção, não é só de conhecimento, por causa da natureza do conceito do tempo. Diz também que o tempo tem um conceito linear. Ele se traduz, se expressa numa linha. Me ajuda aqui, Gabriel. Chegar, eu acho que o quadro tem que ficar para trás, senão ele balança mesmo, não é para frente. Chega para trás dessa linha aí. Deixa eu ver. Aí, é isso mesmo. Beleza, muito obrigado. Então ele acontece para nós, ele só vai ter sentido porque eu trabalho com uma sucessão. E aí eu falei sobre as questões filosóficas, científicas e teológicas, que são as 3 grandes áreas que abordam o conceito de tempo, para chegar onde eu queria, que é o esquecendo-me. Quando Paulo então fala esquecendo-me, ele está falando especialmente dos males. Porque o meu objetivo, irmãos, com essa série de estudos, é relacionar o tempo com algumas coisas. A primeira delas são os males. Eu disse assim: nós vivemos mal, na semana passada, porque não sabemos discernir o tempo, o conceito de tempo. E aí a gente vive mal hoje. E Paulo então diz: eu preciso me esquecer das coisas. Eu expliquei o contexto daquele texto de Paulo. As coisas das quais Paulo fala naquele contexto são as coisas que dizem respeito ao passado dele, que lhe davam autoridade lá no judaísmo. Ele cita isso no capítulo 3. Eu fui fariseu, hebreu de hebreus, sei lá o quê, lá no início do capítulo 3. Mas isso não me interessa. Não é isso que me dá autoridade. O que me dá autoridade hoje não é o que eu fiz no passado. O que me dá autoridade hoje
é o meu conhecimento de Cristo Jesus, é a minha intimidade com Jesus. E aí eu peguei esse contexto de Paulo e apliquei para todas estas coisas que eu comecei semana passada e eu vou continuar. Eu preciso me esquecer dos males. Então eu perguntei sobre hoje. O Salmo 118, 24 diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Este. Não foi ontem. O Senhor não fez ontem. No presente. O Senhor não fez o amanhã. Ainda. Ele fez hoje. E qual é a exortação da palavra de Deus neste versículo sobre o hoje? Este é o dia, Salmo 118, 24, para vocês que chegaram depois. Este é o dia que o Senhor fez, o que a gente faz nele? Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Agora eu te pergunto, você consegue fazer isso? Você consegue se regozijar hoje? Quando eu não consigo me regozijar hoje, é porque eu tenho um problema com o tempo. Eu disse, eu tenho um problema com o conceito de tempo e tenho um problema com o conceito de mal. E sobre o mal, eu falei o seguinte, que o mal sempre tem existência temporária. O mal tem existência temporária. O mal não tem existência contínua. Porque o mal também está na natureza das coisas idiosincráticas. Eu preciso me relacionar com o mal para entender a existência dele. Porque não são todos os males que me afetam. A tia do Zezé faleceu quarta-feira, né? O Zezé viajou para São Paulo para ir acompanhar o sepultamento. Ele colocou no nosso grupo, não vou poder estar na reunião de vocês amanhã porque minha tia faleceu. Quando ele escreve sobre esse mal que o afeta, e nós do grupo de pastores lemos, nós o abençoamos, mas não afeta a nós. Não gera algum problema na minha existência daquele dia. Então o mal, ele precisa ter uma referência pessoal comigo. Essa é a ideia de idiosincrasia. É aquilo que relaciona comigo para que eu entenda plenamente que é peculiar a mim. Inclusive as características pessoais estão dentro desse tipo de conceito. Só que o mal tem existência temporária. Quando você sofre um mal, você sofreu um mal numa hora do tempo. Numa linha do tempo. Num minuto do tempo. Se você carrega o sofrimento daquele mal que você sofreu naquela linha, hoje, a escolha é sua. Não é um problema do mal. Não é um problema do diabo. Não é um problema de Deus. É porque você está carregando. Então, se hoje, no dia que o Senhor fez, você não consegue se regozijar e alegrar, porque teve um problema ontem, é um problema seu conceitual de relacionamento com o tempo, de não saber discernir quando as coisas acontecem. Então, a minha conclusão de domingo passado foi assim: Deus fez o tempo em todo lugar do planeta, independente da fé, para que todo mundo vivesse bem, para que não houvesse males eternos, para que não houvesse problemas contínuos, para que o problema fosse pontual. E você deixasse o problema no dia e na hora. Só que nós temos dificuldade com isso. Vou dar um exemplo. Um dos temas que eu vou abordar é o tempo e a agressão. A acusação, a afronta que a gente sofre. Então você sofreu uma acusação, uma agressão no seu trabalho na sexta-feira. Sexta-feira a pessoa te tratou mal. Lá onde você trabalha. Ou no casamento também, na sexta-feira. Mas vamos pegar o trabalho. Você sofreu na sexta.
Aí na hora que você encontra a pessoa que fez a afronta na segunda, como que você trata essa pessoa? Ela te ofendeu e foi embora e você foi embora. Aí chega segunda-feira, você encontrou com a pessoa. A mesma, a última coisa que ficou daquele encontro de sexta foi uma ofensa. Ah, você é chato, trabalha mal, é exigente, é incompetente. Foi embora. Aí você encontra a pessoa na segunda-feira, como é que você trata a pessoa? Nós chegamos para encontrar com aquela pessoa já com uma resistência. Nós trazemos na linha do tempo uma carga, um fardo que diz assim, eu digo para mim, quando eu encontrar com essa pessoa, eu tenho que reagir mal. Por quê? Porque nós não sabemos o que o Zezé leu e Jesus disse em Mateus 6,34. Basta o dia, o seu próprio mal. Mas não é só o dia. Se a pessoa te ofendeu às 8 horas da manhã e saiu, aí você encontra a pessoa às 18 horas, no mesmo dia. Ah, não, está valendo, porque o Senhor falou o quê? Basta ao dia. Não, aqui, o dia é uma metáfora. Porque o Senhor trabalha com o conceito certo de tempo. Basta ao dia significa basta a hora, basta ao minuto o seu próprio mal. O mal é do tempo que ele aconteceu. O mal não é da história humana. O mal não é da minha vida. Quando eu não sei me desvencilhar, eu é que estou vivendo mal. Mas quando eu aprendo o conceito de tempo e que o mal tem existência temporária, porque ele não é uma personalidade, ele foi feito e acabou. Acabou. Quem é que dá continuidade à existência desse tipo de mal? Sou eu. Que fico, o fulano não presta. Aí ele me ofendeu. Na sexta eu encontro com ele hoje, falo, tá vendo? Esse fulano não presta. Ele me ofendeu às 8 da manhã, eu encontro com ele às 18, fulano não presta. Porque eu carrego o problema na minha cabeça. Eu é que trago à existência o mal que já passou. Eu não sei lidar com a pontualidade do mal. O tempo é linear. O mal não. O mal é pontual. Ele é um ponto que acontece no tempo. Então a ofensa das 8 da manhã acabou. O que eu tenho que fazer com a ofensa que eu recebi às 8 da manhã? Perdoar. Que horas que eu tenho que perdoar? Às 8h01. Devia ser às 8. Mas a gente é ruim, então tudo bem. A gente pode perdoar às 8h01. Né? Porque vamos dar 60 segundos de tolerância para a nossa maldade. Mas a gente tem que perdoar. Quantas vezes que a gente tem que perdoar mesmo? Por dia? 490. Divide aí por quantos minutos. Você vai ver que tem perdão para dar o dia inteiro. Então, quando eu encontro aquele fulano às 18, se ele não fez outro mal para mim, não tem sentido eu tratá-lo mal. A menos que ele já chegue me tratando mal, e mesmo assim não teria, mas se ele chegar, aí o que conta agora é o tempo, é o presente, é o hoje. Então, se vamos supor que ninguém brigou no casamento agora, não chegou brigado aqui. Deus permita que não tenha acontecido. Se não tem ninguém que causou mal para nenhum de nós, que está aqui dentro neste instante, não tem razão para nenhum de nós vivemos mal agora. Porque a gente tem que ter perdoado. Aqui todo mundo devia viver bem. Puxa, eu estou guardando mágoa. Já pode ajoelhar, pedir perdão. Senhor, me perdoa, eu errei mesmo, devia estar guardando mágoa. Acabou o problema. Aí eu passo a viver bem aquele instante. Irmãos, esse conceito de tempo vale para tudo. Vamos pegar o Gustavo, vou usar você como lição de objeto, só que uma lição humana. Você já arrumou trabalho? Não arrumou trabalho. Para um homem que é pai e chefe de família não arrumar trabalho, é ruim. É ruim porque a pessoa precisa sustentar a sua casa.
Ele precisa de ter um trabalho, ele precisa de ter um salário que ele sabe que ele vai ganhar. Só que hoje é domingo. A probabilidade dele conseguir um trabalho no domingo é menor do que de conseguir nos dias da semana. Até mesmo de procurar. Domingo é mais difícil de procurar, a não ser no jornal, né? Mas você só vai ler a perspectiva, a probabilidade futura. Então não adianta sofrer por uma coisa que você não tem hoje, mas também você não vai receber. É a ideia de tempo, é a ideia de hoje. Quando o Senhor criou as coisas, Ele criou o primeiro tempo para que a gente vivesse sempre bem. Mas nós teimamos em carregar o passado. Nós teimamos em fazer um fardo. A gente aumenta a conta do passado. E na realidade, a maior parte dos nossos sofrimentos do presente estão em coisas que ficaram para trás. Ah, mas elas não foram resolvidas. Não interessa se elas não foram resolvidas. Resolvido ou não, ficou para onde? Para trás. Se eu vou resolvê-las, já são coisas novas. É isso que o tempo faz. O tempo faz, irmãos, o passado ser velho. É isso que o tempo faz. Se é passado, é velho. E se é velho, eu não preciso carregar. Estou carregando à toa. Estou aumentando o meu próprio sofrimento. Estou criando barreiras relacionais. E eu preciso corrigir. Eu preciso, diferente disso, de fazer e criar coisas novas. Porque é isso que o Senhor faz. Eis que faço novas todas as coisas. Ele faz isso todos os dias. Ele renova as misericórdias todos os dias. E eu e você precisamos ser como Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, todos os dias nós temos uma nova oportunidade de renovar. Inclusive a misericórdia. Inclusive a alegria. E de construir a melhor vida. Qual é o dia de viver a melhor vida? Só hoje. Você não tem condição de viver a melhor vida semana que vem. Ontem eu fiz uma viagem com o Edelso, marido da Célia, e o Júlio, um dos acolhidos do Solar. Nós fomos a Sacramento visitar uma possibilidade de parceria muito boa com a Mão Amiga, que é a nossa instituição, e o Solar, que é o projeto dessa instituição. Mas é muito boa mesmo. E quando a proposta é muito boa, você fica com aquilo na cabeça. Né? Nossa, e agora que eu vou fazer? Bem, se eu trago aquelas coisas para hoje, eu não vivo hoje. Porque hoje eu não vou resolver, não vou ter reunião, não vou escrever o projeto. Aquilo lá foi ontem. Não concretizou nada, as possibilidades são excelentes. Mas eu tenho que saber alocar aquilo na linha do tempo. Aconteceu ontem. Hoje eu não vou tratar, não vou ver a pessoa que me fez a proposta. Hoje eu tenho outras coisas para fazer. Isso é viver bem. Regozijando hoje. Hoje é agora. Nós cantamos na adoração agora mesmo. A Rose nos conduziu em adoração. E as músicas que nós cantamos eram músicas em que nós falávamos com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, não com os outros. Porque tem músicas de adoração que a gente fala com os outros. Aí são músicas de comunhão, não são de adoração. Mas as que nós cantamos hoje eram de adoração. Se você sabe viver o hoje, naquela hora da adoração, você para tudo e tem um momento com Deus. Não tem com o marido, não tem com o filho, você tem com Deus. Se ele vai ser bom ou não, depende de você, porque Deus está à sua disposição. Aí o hoje, agora, é uma aula, é uma exposição
sistematizada de algum assunto. No meu caso específico, teológico, bíblico, e como eu gosto de filosofar, meio filosófico, essas bobagens todas aí. Agora você está numa relação de aula, numa relação de professor-aluno. Você pode concordar, discordar, criticar, perguntar, oferecer uma outra proposta. Inclusive a aula é para isso, eu gosto de aula, é assim. Mas se você não sabe aproveitar este momento, você vai perder a oportunidade de crescer. Aí acabou a aula, o que a gente vai fazer depois da aula de escola dominical? Almoçar. A maioria vai almoçar em família. É outro momento. Se o seu almoço em família não for bom, porque brigou com o marido, brigou com a avó, sei lá o quê, brigou com o irmão, que roubou sua meia na hora de sair, né? A culpa é sua. Porque, não, mas ontem nós brigamos. O casal brigou. Só que ontem já passou, o almoço é hoje. Então, quando nós perpetuamos os males, não tem jeito de viver bem hoje. Mas eu vou repetir, todo mal tem existência temporária. Ele acontece e acaba. Então, quando um mal é perpetuado, não é culpa do mal. Não é culpa de quem fez o mal. É culpa de quem perpetua o mal. Pode ser que quem perpetue seja quem fez. Que fique arrogante, orgulhoso. Mas no meu caso de exemplo, normalmente é quem sofre. E eu digo para você, pare de perpetuar o mal. Deixa o mal lá na história do tempo. Deixa na linearidade. Ele aconteceu. Hoje é um novo dia. Se você sofreu, perdoe. Vamos pegar o caso das acusações, que é um ponto. Né? Eu passo agora a destrinchar alguns dos males. Quando eu sofro uma agressão, a minha relação com a agressão precisa ser sofrer na hora. Se eu tenho essa habilidade de sofrer, essa capacidade, porque tem gente que nem sofre. Mas é bom sofrer, porque ajuda a gente a crescer. Eu estava vindo para cá, antes das 9, estava passando lá um programa esportivo que passa na CBN todo domingo de manhã. E nesse programa esportivo de hoje, o cara fez um resumo do programa que ele fez ontem sobre o Neymar. Eles fizeram uma discussão sobre o Neymar, muito legal a discussão, e sobre como essa Copa afetou o Neymar. E houve então esse bate-papo de ontem, que tinha um cara do Ibope, um psicólogo, um cara esportivo e mais um lá, e o cara do Ibope disse o seguinte, que depois da Copa, o Neymar foi, nos últimos 5 anos, o atleta mais afetado de todos os pesquisados. Por exemplo, antes da Copa, o Neymar tinha 28% de aprovação nas redes sociais. Depois da Copa, ele passou a ter 1%. Foi a maior queda entre atletas nos últimos 5 anos. E o Neymar é o segundo atleta que tem o maior número de seguidores. Ele é a 7ª pessoa do mundo, de todos os 7 bilhões, que tem o maior número de seguidores e de impacto. Então, eles estavam analisando como isso, no ponto de vista das redes sociais, né, que é algo que a gente não pode negar mais, isso afeta a vida das pessoas, isso afetou a vida do Neymar, inclusive dele, que vive para as redes sociais. Então, eles estavam conversando sobre estas coisas. E uma das coisas que o cara disse para ele resolver e melhorar isso na vida dele é que ele tinha que sofrer com o que aconteceu. Se ele quisesse melhorar, ele tinha que pegar isso que ele mesmo causou, porque ele foi o principal causador desse problema, e em vez de ficar com raiva e brigar e rejeitar e jogar pedra, a primeira coisa que o cara falou, você precisa sofrer com isso.
precisa sofrer, ele precisa sentir o dano. Porque se ele não sentir o dano, ele não cresce. Então ele falou assim, ele precisa sofrer com os memes. A partir do momento que ele começar a sofrer, ele vai melhorar, vai aceitar melhor aquela situação e vai conseguir vencê-la. Foi um programa muito bom, viu? Muito bom mesmo. Então, quando eu sofro uma agressão, eu sofro na hora. Porque se eu não sei sofrer, eu me torno uma pessoa insensível. Isso é perigoso, viu, irmãos? Nada mais me atinge. A Bíblia tem um nome para isso. Chama-se consciência cauterizada. A pessoa não sabe sofrer um mal. Ela não sabe sofrer nem nela, e daí a pouco ela não sabe sofrer nem na vida dos outros. Então, eu preciso sofrer na hora. Se eu sou a vítima, o agredido. Mas depois de sofrer, eu preciso perdoar. Essa é a sequência. E o perdoar não inclui o pedido de perdão. Se o pastor Zezé foi ofendido às 8 horas da manhã de hoje, ele sofre aquela afronta e o passo seguinte é perdoar. Ah, mas a pessoa não pediu perdão, não interessa. Nós somos humanos e os seres humanos fazem o quê? Perdoam. Agora, se os seres humanos têm que perdoar, imagina os cristãos. Porque perdoar não é alguma coisa para cristão. Perdoar é uma coisa para humano. Por isso que a maior parte dos seres humanos sabem perdoar. Porque Deus colocou isso na imagem e semelhança. Então todo ser humano sabe perdoar. Então todo ser humano, sendo crente, não sendo crente, não interessa. A gente pode ensinar, quando você estiver relacionando com pessoas que não são cristãs, você tem que perdoar. O perdão é um valor humano, porque vem de Deus. Se o ser humano tem que perdoar, nós cristãos... Então, eu sofro na hora, eu perdoo. O passo seguinte, quando eu sofro uma agressão, é esquecer. E aqui que é o problema. Bem, talvez o problema comece no perdão. Mas a gente tem dificuldade de esquecer. Aí você reencontra a pessoa que te ofendeu e você fecha a cara. Nos casamentos é muito comum, tipo assim, não posso abrir a guarda, porque se eu abrir a guarda, a pessoa aproveita. Então tem que ficar emburrado. Aí cada casal tem o seu tempo de emburramento, né? Uns é 2 dias, uns é 1 semana. Aí tem aquela coisa de casamento. Tá errado, irmãos. Quem vive mal é a pessoa que não esquece. Ah, o outro também vive mal, mas vive mal se ele quiser. Porque quando eu esqueço, eu estou vivendo o tempo. Basta o dia, basta o momento, o mal acabou, o mal não tem existência. Ah, mas eu não tratei ainda. Então reúna o seu casamento, tratar, mas o tratamento não é do mal, é de uma forma de viver melhor. É uma forma de construir a vida melhor. Semana passada, a Tereza e eu, depois chegamos das férias, tivemos lá um entreveiro lá entre nós dois. E aí depois a gente sentou para conversar e nós falamos, nós precisamos ter um tempo semanal de ajustes. Todo casal precisa disso. No mínimo semanal. Para ajustar a vida. Porque a gente faz ajuste na empresa, no consultório, na igreja, no ministério. Não faz reunião da liderança para ajustar. Tem que ter no casamento. Tem que ter na família. E o ideal é que no mínimo seja semanal. Sente, converse, nós estamos tratando assim, precisamos melhorar isso. Porque senão a gente vive mal. Eu viajei de férias, fiquei vários dias e fiquei uma semana em Porto Seguro. Eu fiquei num hotel que eu nunca tinha ficado, que eu amei, irmãos. Um hotel all inclusive. É tipo cruzeiro. Você pode comer, beber, dormir. Lá no hotel que eu fiquei, começava a comida às 7 horas da manhã e acabava às 5 horas da manhã do outro dia. Tinha 22 horas de oferta alimentar, pra você pensar. Bebida, tudo.
Chegava no frigobar, todo dia tinha o frigobar. Você podia beber tudo que estava ali, que eles põem de novo. Drink e tal. Fora as atividades recreativas. Então a gente ia para a praia, ficava na frente, a gente ia para a praia, e lá na praia também. Onde você fosse. Mas tinha alguém te seguindo, quer comer agora? Quer comer agora? Então. Aí nós estávamos sentados na hora do almoço, estava tendo uma atividade, comemos ali, né, e tal. Desse dia a gente ficou na praia, voltamos, almoçamos, porque tinha uma feijoada no hotel, comemos feijoada. Aí eu reparei uma família. Falei, tá vendo, Tereza, que é a família? O pai, o filho, a mulher do filho, umas pessoas mais velhas. Eu devia ter umas 8 pessoas, eles foram uns duas famílias. Eles não vão à praia, eles vão para a piscina. Eles chegam na piscina 11 horas da manhã e saem da piscina 11 horas da noite. E comendo e bebendo, bebendo e comendo, comendo e bebendo e dançando. Todas as atividades. Aí eu falei com a Tereza, às vezes, e muitas vezes, as pessoas do mundo se divertem melhor do que a gente. Que temos o conhecimento das coisas de Deus, nós não sabemos aproveitar. Não que a gente vai ficar comendo e bebendo sem parar, mas é que eles estavam desfrutando do que tinha ali. Então eles foram para desfrutar, eles queriam desfrutar mesmo. E muitas vezes, irmãos, nós não sabemos desfrutar. Nós não sabemos viver bem. Por quê? Porque está emburrado. Não posso aceitar isso. E atrapalha, às vezes, coisas fantásticas que poderiam ser absorvidas porque a gente está emburrado. Às vezes emburrado porque aconteceu uma coisa na família, às vezes porque o que aconteceu foi fora da família. Então nós não sabemos viver o Salmo 118, 24. Porque nós não sabemos deixar o que passou. Então quando Paulo diz, esquecendo-me, eu preciso me esquecer dos males, eu preciso me esquecer das agressões. Sofreu. Deixa eu falar. Se você tem uma coisa que não foi resolvida hoje, esqueça. Perdoe. Já sofrer na hora é só na hora. Porque se você estiver sofrendo hoje por uma coisa que aconteceu ontem, a culpa é sua. A culpa não é do que aconteceu ontem. Não é nem do agressor. Nem do ofensor. A culpa é sua. Sofrer é só na hora. Agora é perdoar e esquecer. E fazer novas fazer novas todas as coisas. Então, o tempo se relaciona com os males, o tempo se relaciona com as agressões, o tempo se relaciona com as coisas. O tempo se relaciona com as coisas. Como que o tempo se relaciona com as coisas? O tempo se relaciona com as coisas, primeiro, dentro das necessidades. Necessidade é algo que você tem no momento. Necessidade é a que você tem no momento. Ah, não, mas eu estou necessitado já tem uma semana. Não, você não está necessitado durante uma semana. Você está necessitado no momento. Por isso que o Senhor nos ensina a relacionar com as pessoas no momento. Porque aí eu descubro a necessidade daquela pessoa naquele instante. Porque necessidade não é só de dinheiro. As necessidades são variadas. Nós trabalhamos com moradores de rua. A necessidade do morador de rua, na cabeça da maior parte das pessoas, é de coisas. Mas não é verdade. A maior necessidade de um morador de rua não é de coisas. Nós temos moradores de rua que vêm tomar o nosso café aqui há 4, 5, 6 anos,
consecutivamente. Não sei se o pastor já ouviu, provavelmente já ouviu, mas o Perso já ouviu e eu já ouvi várias vezes. Vários moradores falaram assim: não, eu só vim aqui por causa da palavra. A gente dá banho, dá café, muda de roupa. Mas ele fala assim: eu vim por causa da palavra. Demilson, que vem direto aqui nas quartas-feiras. Porque ele tem uma necessidade de vazio dentro do coração dele, que é maior do que a da roupa. Então, quando nós vivemos a necessidade, nós vivemos a necessidade do momento. E eu preciso discernir a necessidade do momento. Então, quando eu trabalho na minha vida o tempo e as coisas, eu preciso saber o seguinte: o que eu preciso hoje. E nós não somos assim. Nós guardamos muitas coisas que nós não precisamos hoje. Vou fazer uma pergunta para você, especialmente para as mulheres. Não é por nada a ver, não, mas lá no seu armário tem alguma roupa que já tem 3 anos que você não usa? Existe essa possibilidade de você abrir o armário e falar: uai, eu nem sabia que essa roupa era minha. Porque a gente guarda. A gente guarda coisas que a gente não precisa. A gente vai guardando. Ontem nós fomos visitar esse sítio, porque o dono dele quer nos doar o comodato, do uso independente do tempo, para produzir recurso e transformação de pessoas. Aquela coisa que é valiosa, que vale dinheiro, ele não precisa daquele dinheiro. Porque se ele precisasse, ele podia vender, ele podia alugar. Ele tem o conceito que a Bíblia lá em Atos fala que Barnabé tinha. Ele não precisava daquele bem, ele não precisava daquele dinheiro, ele vendeu, pegou o dinheiro que podia ser dele e trouxe e deu para os apóstolos distribuírem para quem precisa. Eu ia dar essa aula hoje. Ia não, né? Estou dando. Mas de manhãzinha, quando eu fui trocar de roupa, eu ia dar essa aula. Aí eu fui pegar a minha calça. Eu tenho meu armário, onde as calças ficam, tem 4 gaveteiros. Você abre a porta e puxa o gaveteiro, ele escorre assim para fora. As minhas calças ficam no 3º. Aí eu puxei a calça e veio na minha cabeça assim: rapaz, tem 2 gaveteiros aqui que eu nunca abro. Eu só fico me enchendo o armário. Até porque o gaveteiro, ele puxa, ele não tem fundo. Quando eu empurro, cai coisa lá no fundo, aí ele não fecha, eu tenho que enfiar a mão lá, tirar o negócio para fechar a porta. Eles só me dão trabalho. Não tem a menor utilidade para mim. E como eu estava impactado com esse conceito, na hora eu falei: eu preciso essa semana esvaziar isso aqui. Porque eu não preciso e provavelmente eu não vou usar. Alguns até porque já não serve mesmo. Né? Já passou da época. Ah, não, eu vou emagrecer e uso daqui 3 anos. Alguém já pensou alguma coisa desse tipo assim? Não, eu vou deixar. Daqui 3 anos eu uso isso aqui. Né? Eu não preciso, irmãos. Quando eu relaciono com o tempo e as coisas, eu crio uma consciência doadora. A doação está diretamente ligada ao tempo. Por quê? Porque eu não preciso hoje. Se eu sou doador e não preciso hoje, o que eu faço? Ah, eu guardo, porque eu posso precisar amanhã. Não sou doador. Mas se eu sou doador e realmente eu não preciso, em vez de eu criar a possibilidade de uma necessidade, eu invisto em quem tem a necessidade no momento. Porque aí eu que não tenho aquela necessidade daquela coisa, vou suprir alguém que tenha necessidade.
Desde as coisas mais complexas, como um sítio de 20 alqueires, quanto uma coisa simples, como eu contei semana passada, do gibi. Vocês não estavam aqui, mas eu viajei e levei um gibi. Gibi mesmo, uma revistinha em quadrinho. Só que é um gibi evangélico. É o que eu dou para as crianças aqui que decoram os versículos. Só que eu comprei uns mais de adolescente, e eu comprei um que chama Babilônia. Eu dei uma folheada nele, falei, rapaz, esse negócio aqui está muito pesado para eu dar para as crianças. Aí eu falei, vou levar para a praia e vou ler. Aí eu vejo se eu posso dar, porque às vezes não é tão pesado. Novinho, igual eu dou. Estava no plástico. Aí eu tirei lá no primeiro dia para ler, acabou que eu não li. Aí o hotel era muito bom, acabei que não li dia nenhum. Né? Falei, eu não vou ter tempo para ler, que deixei lá. Lá no restaurante tinha um garçom muito bonzinho, muito simpático. E eu expliquei que eu vou, quando eu viajo assim, eu vou para hotel, eu vou para feira, eu vou com camisas com versículos. Porque eu estou testemunhando silenciosamente e vi o poder disso lá. Algumas pessoas falaram assim, nossa, muito boa sua camisa. E esse garçom, quando viu minha camisa no primeiro dia, falou, parabéns, viu? Meus parabéns. O senhor está corretíssimo. Isso que o senhor está carregando aí é a verdade. Aí eu agradeci e tal. Uns 3 dias depois a Tereza falou, Samuel, você viu que ele carrega um Novo Testamento no bolso? Eu nem tinha visto o Novo Testamento. Aí no último dia que a gente foi embora, eu fui tomar café, ele estava lá e chamava Bruno. Eu falei, Bruno, é o seguinte, rapaz, eu quero te agradecer e eu vou te dar um presente. Eu vou lá no quarto buscar e vou deixar um presente com você. Fui lá e peguei o gibi. Então não tinha mais nada para dar para ele, para falar bem a verdade. Eu vou dar um gibi. Até fiquei meio... Será que eu dou um gibi pro cara? O cara nem é adolescente, né? É jovem. Né? Imagina uns 25, 26 anos. Fui lá, peguei, falei, isso aqui é para você. Irmãos, o olho dele encheu d'água e até escorreu lágrima. Aí ele virou para mim e falou, senhor, eu quero te agradecer. Eu vou falar uma coisa para você que você não sabe. Mas eu amava gibi quando eu era criança e adolescente. E gostava demais e li muito. Li quando era mais jovem, no início da minha mocidade, juventude, eu me converti. E lá na igreja que eu converti, eles falaram que eu tinha que parar de ler, nunca mais eu li um gibi. Aí semana passada, eu senti uma vontade grande de comprar um gibi. Irmão, desse jeito. Senti, falei assim, eu vou comprar um gibi, porque não faz mal nenhum. Aí eu senti o Espírito Santo, falou assim, não compra, você não precisa disso. Aí eu não comprei. E agora o Senhor está me dando um gibi evangélico. Aí ele falou assim, o Espírito Santo cuida de mim. Eu nunca ia saber disso, é impossível imaginar uma coisa dessa, mas era a necessidade dele no momento. Se eu penso assim, não, eu tenho que ler isso aqui, porque eu posso dar lá na igreja para o pessoal, é importante. Não, eu tenho que entender que Deus usa o que eu tenho para suprir a necessidade dos outros, se eu sou doador. Se esse conceito fosse um conceito disseminado na sociedade, independente de sermos cristãos, porque também é um conceito do ser humano, não haveria falta de nada para ninguém. Porque todos nós temos mais do que nós precisamos para viver. Todos nós. Daria para dividir. A falta de pão no mundo não é porque falta pão, é porque falta amor, é porque falta doação, é porque nós não pensamos no tempo e nas coisas, nós não pensamos na necessidade. E quando eu não penso, irmãos, eu deixo de depender de Deus. Quer ver o tempo na oração chamada do Pai Nosso? Olha o tempo lá presente. O pão nosso de cada dia. O dia funciona como basta o dia. Eu tenho que entender que quem me sustenta é Deus. O gibi do Bruno lá de Porto Seguro é igual a moeda
que saiu de dentro do peixe para pagar o imposto. Tinha que pagar o imposto naquela hora. A moeda estava dentro do peixe. O gibi é a mesma coisa. Mas quando eu fico guardando, quando eu ponho tudo no meu celeiro e digo, não preciso de nada, porque tudo que eu tenho eu conquistei com o meu braço. Quando é que eu vou depender de Deus? Quando é que eu vou saber que Deus me dá? Sabe por quê, irmãos? Eu nem dou oportunidade para Deus me sustentar. Mas quando eu sou doador, eu abro mão de uma coisa que eu vou precisar amanhã. Sina, como é que eu posso fazer isso? Que loucura no mundo de hoje. Porque o mundo não pensa assim, porque o mundo não quer depender de Deus. O mundo é orgulhoso demais para aceitar que Deus cuide dele. Nós não, nós somos os filhos de Deus, nós somos cuidados por Deus. Não existe nada melhor do que ver o cuidado de Deus dia a dia. Eu só posso fazer a oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se eu tenho consciência de que Ele que supre minha necessidade. E não é o meu braço, não é a minha força, está vendo? Cada vez que você esquece de Deus e acha que é você e eu caímos naquela parábola do cara que ajuntou em celeiro grandes quantidades. E eu não sei relacionar o tempo com as coisas. Então eu deixo de suprir necessidades. Eu deixo de pensar nos outros. Quando eu guardo coisas, é porque eu não entendo que a necessidade é do momento. E aí eu não sei viver bem. Eu fico sempre preocupado com amanhã. Irmãos, tem gente que sofre porque tem as coisas. Olha que interessante. Então, nós estamos relacionando com o tempo. Tempo e bens. Tem gente que sofre porque não tem as coisas. E tem gente que sofre porque tem as coisas. Olha que loucura. Eu tenho e não quero dividir, não quero que ninguém encoste a mão. Se encostar, é meu, estraga. Você já brigou com algum filho, com alguém, o marido com a mulher, ou a mulher com o marido, porque estragou, quebrou alguma coisa? Ah, você quebrou a louça da vovó. Foi da avó da minha avó. Aí quebrou. Aí o que a gente faz? A gente briga. A avó morreu há 350 anos atrás. Ela não está nem aí se a louça quebrou. Mas eu crio um mal por causa de bens e tempo. Quebrou. Deus está falando assim, ó, chega de vó, deixa a avó morrer. Não é disso que você precisa para viver bem hoje. Você precisa, para viver bem hoje, do que você tem. E aí não interessa se você tem muito, se você tem pouco. Porque Deus não mede assim. Ah, fulano tem 1 milhão, fulano tem 100 reais. Quem tem 1 milhão tem que ver bem com 1 milhão, quem tem 100 reais tem que ver bem com 100 reais. Porque vive bem no hoje. Quando eu aprendo a relação das coisas com o tempo, eu usufruo. Vou dar um exemplo de Jesus. Jesus foi ungido por uma mulher com um óleo caríssimo. Caríssimo. Judas e os discípulos estavam olhando. E Judas pensou assim, gente, que desperdício. Esse óleo podia ser vendido e podia alimentar 300 pessoas. Eu pergunto para você, não é Jesus que está sendo ungido. Não é Jesus. É o Robinho, que é uma pessoa muito famosa entre nós aqui, né? Está sendo ungido com um perfume francês. E a pessoa está derramando o vidro inteiro na cabeça do Robinho, na careca mente brilhante dele.
E esse perfume custa nada mais, nada menos do que 150 mil reais. Você ia achar um desperdício? Coitado do Robinho. Você ia achar um desperdício? R$150 mil derramado de uma vez na careca? Deixa eu ver as horas que eu nem... Eu tenho tempo aqui ainda. Muitos de nós íamos achar. Assim, gente, 150 mil, por que não põe uma gotinha? Tem que gastar o vidro todo. Porque o problema de Judas é o vidro todo. Gastou um vidro todo. Porque uma gotinha, a gente não... Né, uma gotinha. Francês, 150 mil, uma gotinha resolve. Mas o Senhor estava achando ótimo aquele perfume caindo nele. Ele estava desfrutando. A unção era muito gostosa porque ela era refrescante, né? Alguém não tomou banho desde quinta-feira? Desde quinta? Quem não tomou banho? O Gabriel não tomou. Levantou a mão assim. Né? Pois é, Jesus não tinha tomado desde um mês. Entendeu? Não se tomava banho desse jeito. Não tinha um chuveiro que você ia lá e abria. Né? Lá é igual na Tchecoslováquia, banho tcheco. Só nas partes, tcheco e tá bom. Né? Só nas partes principais. Então a unção não era só perfumar. A unção era uma limpeza. Era uma coisa assim para ricos, ricaços. E Jesus era o rei da benevolência e da bondade e do benemérito. Ele sempre pensava nos outros. De repente ele está usufruindo tudo para ele. É o momento. Aquele momento é gostoso para Jesus. A mulher quis fazer, ela quis pegar aquele perfume que alimenta 300 pessoas e derramar inteiro em Jesus. Ela não estava pensando em 300 pessoas. Ela está pensando naquele momento, na necessidade do Senhor Jesus de ser refrescado, de ser honrado, e ela está feliz da vida. E Jesus está feliz da vida. Quem está triste? Quem não tem, mas não sabe relacionar com o bem e a necessidade do momento. Então, tempo e bens é assim, eu tenho que saber relacionar. Se eu não souber relacionar com o momento, eu nunca vou desfrutar. Nunca vou fazer o que Paulo fala em Filipenses. Sabe lá, Filipenses capítulo 4. Nós estamos no capítulo 3, mas leia o 4. Versículo 11 e 12. Você lê aí, Zezé? Filipenses 4, 11 e 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em qual situação? Toda. Eu estou de férias lá ao Inclusive. Eu trabalho com morador de rua. Eu não quero nem saber. Eu estou de férias no All Inclusive. Deixa eu aproveitar o momento que Deus me deu para abençoar quem eu preciso aqui. Desfrutando a oportunidade daquele instante. Bem, quando eu voltei e estive com outras situações, eu tenho que saber discernir. É assim que eu tenho que fazer com o meu bem, com o seu bem. Você tem que saber se tem coisa lá na sua casa que você não precisa. Entenda que você é doador. E talvez nunca mais você vai precisar. Tem uma expressão latina para isso. Carpe diem. Aproveite o momento, aproveite o dia. Correu na internet alguns anos atrás um estudo, desses textos, de um marido que estava analisando essa expressão carpe diem, e ele pôs lá em cima da cama de casal a lingerie da esposa.
e tinha várias lingeries fechadas. Só que a esposa dele tinha morrido ontem. Ele falou, puxa vida, essa aqui nós compramos para usar, né? E ficou 5 anos fechado. Por que fica fechado? Então quantas coisas estão fechadas na sua casa? Então se você não vai usar, doa. Agora se você pode usar, chega lá hoje, ó, isso aqui está fechado, tem 10 anos, vamos usar hoje. Mas não precisa de usar hoje, porque eu tenho outros. Mas usa aquele. Tira da caixa e aproveita. Porque se você não aproveitar, se você não tiver o carpe diem, amanhã você não vai aproveitar, vai ficar para o seu filho. Se o seu filho estiver precisando de dinheiro, ele vende. E está errado? Não, mas ele está precisando de dinheiro. Não tem o mesmo valor que tem para você. Então nós precisamos fazer o que Paulo fala. Eu sei viver o momento. E diz ele, sei viver bem. Ele cita as coisas materiais, mas cita tanto ser honrado, quanto sei ser humilhado. Eu vivo contente quando eu sou honrado, e eu vivo contente quando eu sou humilhado. Não depende da humilhação que o outro me faz para eu viver bem. Eu sei viver bem. Então, queridos, o que o Senhor quer de nós é que a gente se esqueça das coisas que ficaram para trás. Semana que vem eu vou falar sobre as decisões e as consequências das decisões. Já deu tempo, já? Né? Quantas horas aí, gente? Então já acabou, não adianta eu entrar nesse assunto. Porque a gente se arrepende de decisão que tomou e a gente se arrepende de decisão que não tomou. Devia ter feito aquilo. Não... Decisão é outra coisa que tem relação com o tempo. Decisão só vale no momento. Passou, não tem mais jeito. Então eu preciso aprender a viver com a decisão. E preciso aprender a viver com a mudança da decisão. Isso eu aprendo olhando a linha do tempo. De forma que viver no tempo é extremamente importante. Que Deus nos ajude a viver o Salmo 118, 24. Vamos ler juntos? Você projeta aí, Rafael, tá ligado? Salmo 118, 24. Vamos decorar esse versículo. Quem não decorou? Não, 24. Quem não enxergar por causa do quadro, fica mais fácil decorar. Né? É isso aí. Este é o dia em que o Senhor fez. Tira o agil lá, tá? Vamos usar a palavra fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos neste dia. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos neste dia. Vamos falar juntos? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos neste dia. Só vocês. Vamos falar junto que fica mais bonito, né? Junto, né? Vamos lá? Este é o dia. Só os homens. Regozijemo-nos e alegremos. Só os homens que têm mais dificuldade de decorar as coisas. Tira daí. Só os homens. Regozijemo-nos nele, ou neste dia. Amém? Qual dia que é que ele fez? O domingo. Ele fez o domingo. Mas eu tenho muita coisa para fazer amanhã. Deixa para amanhã. Vai almoçar bem. Se você for dormir depois do almoço, vai dormir bem. Se for fazer caminhada, vai fazer caminhada. Se você for vier no culto, vem animado para o culto. Hoje eu quero pregar uma palavra encorajadora sobre reações. Se você não vai vir também, já tem outro compromisso, então não fica sofrendo não. Mas vai viver bem o dia de hoje. Aí começa amanhã, segunda-feira na cabeça. Amém? Tem curau e pamonha. Tá barato?
Aí. Ok? É. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos e vamos viver o melhor dia da nossa vida. Oh, que domingo bom o Senhor nos deu. Bendito seja o teu nome. Te adoramos, te bendizemos. Queremos abençoar pessoas onde nós as encontrarmos. À noite estaremos aqui para te adorar, te bendizer. E eu tenho certeza que o Senhor descerá sobre nós e continuará transformando as nossas vidas. Bendito seja o teu nome. No nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no seu irmão, dá um beijo nele e fala assim, ó, não falte domingo que vem. Beleza?